Querido, bom dia, graça e paz, um dia abençoado para você, de vitória, em nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar com você a história de um homem chamado Zaqueu. Ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos naquela época eram coletores de impostos e eles eram mal vistos pela sociedade israelita porque eles trabalhavam para Roma, né? E muitos deles defraudavam quando tinha que cobrar um imposto, cobrava mais, ficava para eles. E aí Jesus estava passando num determinado lugar. Zaqueu, ele já tinha ouvido falar quem era Jesus e ele correu para tentar ver quem era Jesus, porque ele já sabia, mas ele nunca tinha visto. Só que ele era pequeno e também a multidão acabou que ele não conseguiu ver. Esse homem, ele era um homem rico, ele era um homem de status e ele abriu mão de tudo isso para poder ver quem é Jesus. Ele não se importou com o seu status, ele não desistiu no seu primeiro obstáculo, ele correu até Jesus. Aí quando ele vai, corre, sobe numa árvore, aí nesse momento Jesus o vê e Jesus o chama pelo nome de Zaqueu, desce depressa. O Senhor Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. O Senhor te conhece, Ele conhece cada detalhe da sua vida. Zaqueu desceu depressa, com alegria, e Jesus falou, vem, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. E aí quando Jesus está na casa de Zaqueu, aí Zaqueu tem um entendimento que ele ia pegar os bens dele, ia distribuir a metade dos bens com os pobres, e que se ele defraudou alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Então Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Está lá em Lucas 19, 8 e 9, diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Isso aqui não é uma instrução para a gente sair pegando o que a gente tem e distribuindo para todo mundo. É porque Zaqueu tinha tido a percepção que o que ele tinha adquirido tinha sido através de subterfúgios. Ele tinha adquirido coisa de uma maneira errada e ele queria se livrar dessa culpa, porque ele tinha entendido que agora tinha que ter uma mudança de vida. Eu queria te dizer, querido, que a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. Nunca vá numa igreja esperando autoajuda, por mais que a gente é ajudado pelo Senhor e as nossas emoções são curadas, mas o propósito principal é salvação. O propósito principal da Bíblia, se você for ver ela de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, tá? Então, olha como Zaqueu, ele reconheceu o seu pecado e nós devemos reconhecer o que nós temos feito de errado, o que tem entristecido o Espírito Santo a cada dia. Senhor, o que eu fiz hoje? O que eu tenho feito até aqui que tem te entristecido? Eu quero ser salvo, a gente precisa ser salvo do que a Bíblia chama de uma ira vindoura que virá sobre a terra. E eu creio na Bíblia do início ao fim. Eu não creio na Bíblia só nas partes boas, só naquilo que me favorece. Mas naquilo que Deus me dá puxão de orelha, nossa, maravilhoso. Porque Deus, Ele disciplina o filho que Ele ama, né? Então hoje é um dia da gente rever e repensar. Senhor, o que eu tenho feito de errado? Que tenha entristecido o Teu Espírito Santo? Que a gente não esteja congregando numa igreja só e achando que aquilo ali é um clube, mas que realmente haja conversão sincera e verdadeira diante de Deus. Amém? Bora orar? Pai querido, amado Deus, eu quero, Senhor, te agradecer por este dia, por esta manhã que se inicia, porque a Tua misericórdia se renovou sobre nós. Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelos pecados da minha casa, pelos nossos pecados da cidade, do Brasil, do mundo. Senhor, tem misericórdia de nós, ser propício a nós, pecadores. Abra os nossos olhos, ó Deus, espirituais, para a gente entender que muito mais do que de autoajuda, a gente precisa da salvação que há em Jesus. Querido Deus, abra os nossos olhos espirituais, tira toda venda, Senhor, dos nossos olhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, acenda aquela luzinha que toda vez que a gente for fazer algo que te entristece, a gente seja tocado pelo Senhor, constrangido pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Converta-nos a Ti, Senhor, e então verdadeiramente seremos convertidos. Ajuda-nos, ó Deus, a renunciar a tudo aquilo que a gente precisa renunciar. É o que a Tua palavra diz, pega a Tua cruz e siga-me. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida reta, a viver uma vida
consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Querido, que Deus te abençoe em Cristo. Em nome de Jesus, valorize mais a presença de Jesus do que status, do que bens, tá? Não se acomode no primeiro obstáculo quando você for buscar o Senhor e quando Ele te chamar, vá com toda alegria, a toda pressa, para viver na presença desse Deus. Que Deus te abençoe em Cristo, em nome de Jesus.